O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e o outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos, graças a Deus, na 7ª semana da Páscoa, hoje, na sexta-feira. Estamos na novena de Pentecostes, nos preparando para a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, que acontecerá no próximo domingo. E, ao mesmo tempo, nós estamos aí nesse clima de Jesus que subiu aos céus, Jesus que comunica aos apóstolos o que devem fazer diante da evangelização. E agora está aqui Jesus nesse diálogo com Pedro. Logo após ali a sua morte, Pedro, antes de Jesus morrer, melhor dizendo, Pedro havia negado Jesus 3 vezes, e Jesus já tinha alertado ele que isso iria acontecer. Agora Pedro se encontra com Jesus, já não mais morto, mas ressuscitado, e ali Jesus pergunta para ele 3 vezes se ele o ama, num sentido assim de resgatar aqueles sentimentos que Pedro estava em relação a Jesus por ter negado. E Jesus pergunta: Tu me amas, tu me amas, tu me amas? E Pedro responde: Tu sabes que eu te amo. Mas ao mesmo tempo, aqui Jesus, diante daquele homem frágil, Pedro, Jesus o coloca à frente da igreja. E Jesus agora dá a missão a Pedro, conscientizando ele também de como tudo iria acontecer. Jesus fala para Pedro da sua morte, que ele morrerá, e isso realmente aconteceu. Pedro foi crucificado, e ali ele pediu que o crucificassem de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como o Senhor, como Jesus havia morrido. E Jesus fala: segue-me.
Então agora, uma vez que Jesus esclarece que ele vai dar a vida, Jesus diz: segue-me, e Pedro o segue. Mas eu queria ficar com essa fala de Jesus para Pedro: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Simão, tu sabes que eu te amo. Sim, Senhor, disse Simão, né? Tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Esse verbo apacentar significa dar o alimento, dar a pastagem à ovelha e também ao cordeiro, aos cordeiros, como Jesus está dizendo. No sentido espiritual, Jesus está dizendo: Pedro, doutrina, ensina, Pedro, ensina as minhas ovelhas, ensina minhas ovelhas a caminhar, a andar no meu caminho. Ensina, Pedro, as minhas ovelhas as minhas verdades, a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ensina, Pedro, apacenta. É esse o sentido que Jesus está dando para Pedro. Então, após a conversão, após a mudança de vida, após essas ovelhas, esses cordeiros que estavam distantes, e haver a conversão deles, agora precisa que eles sejam apacentados, ou seja, precisam ser doutrinados. Porque se não houver a doutrina, o ensinamento, as ovelhas poderão se desviar, os cordeiros também. Por isso que a igreja, no decorrer do tempo, ela foi deixando este depósito da fé. Tudo aquilo que Jesus ensinou e tudo aquilo que os apóstolos foram mostrando, falando, ensinando também, era preciso que tudo isso ficasse guardado para que não fosse esquecido. E aí entra o depósito da fé. A tradição oral, a tradição que vem através das Sagradas Escrituras, o magistério que confirma o que foi ensinado, para que isso fique no nosso coração e nós não sejamos desviados do caminho. E qual é o caminho? O caminho que nos leva ao Pai, o caminho da salvação. Então Pedro ensina, da mesma forma como Jesus ensinou os apóstolos, da mesma forma como aquele povo era ensinado por Jesus. Nós vemos ali muitas passagens no Evangelho que fala isso. Jesus estava ensinando na sinagoga, Jesus estava ensinando no templo de Jerusalém, Jesus estava ensinando no campo, nos lugares distantes, no deserto, em lugares desertos. Jesus estava ensinando, porque era preciso que o povo fosse ensinado, doutrinado. Era preciso que eles aprendessem a verdade, para eles não caírem na mentira. E agora que Jesus, ele está prestes a retornar ao céu, ele olha para Pedro que estaria à frente dos apóstolos. Jesus agora diz: apacenta, ensina, Pedro. De agora em diante é você que vai ensinar, é você que vai doutrinar. E ao mesmo tempo, os apóstolos, então trazendo para nós nos dias de hoje o Papa, os bispos e nós sacerdotes.
e também os diáconos, e aqui está a hierarquia da igreja, que é chamada a ensinar, mas ensinar a verdade do Evangelho. Porque nós precisamos, eu repito, estar no caminho, nós não podemos nos desviar do caminho. Mas aqui entra uma preocupação minha, que deve ser a preocupação também de muitos outros sacerdotes e bispos. Há um ensinamento contrário à doutrina da igreja. E, infelizmente, entrou na igreja. Então já não se apacenta, já não se doutrina, já não se ensina. Leva a um ensinamento mentiroso que leva à dispersão e que está fora da doutrina da igreja, que está fora dos ensinamentos da igreja. Há um acréscimo de doutrinações que não é o que Jesus ensinou, e que isso poderá levar as ovelhas e os cordeiros à perdição eterna. Essa é a preocupação. Nós olhamos hoje para a igreja e assim, de forma velada, mas ao mesmo tempo que já não é mais de forma velada, tão velada, já está assim tão declarado. Uma divisão. Um grupo fala uma coisa, aqui eu falo da hierarquia da igreja, que são bispos, padres, diáconos, e há um outro grupo de bispos, padres, diáconos, que fala outra coisa. Um grupo falando a verdade, que é a verdade de sempre, a verdade que foi ensinada, que vem de nosso Senhor e que foi passando na sucessão apostólica, que foi ensinada durante séculos e séculos. Esse ensinamento verdadeiro que santificou, que levou muitas pessoas à santidade, que levou muitas pessoas à compreensão da vida eterna, que levou muitas pessoas a compreenderem que elas precisavam ser de Deus e que abandonaram a vida errada, esse ensinamento. E depois de um tempo a igreja olha para aquelas pessoas e canoniza e dizem, elas são exemplos, elas são santas, elas ganharam a salvação. Mas agora, no outro grupo, há um grupo que está ensinando errado. Infelizmente, baseando os ensinamentos não mais em Deus, mas em filósofos, teólogos, que se deixaram levar pelas ações pagãs, e que esse paganismo está sendo trazido para a igreja, e ali os ensinamentos são contrários. O ensinamento que não existe ressurreição, que a ressurreição estava na cabeça dos apóstolos, que não existe a vida eterna, a nossa vida é aqui. Um ensinamento voltado para o marxismo, infelizmente, aonde os fiéis são convidados a lutar
por lutas de classe, aonde o pobre é privilegiado e o rico é amaldiçoado. Então é como se o rico não servisse para nada, então tem que morrer. E não foi isso que Jesus ensinou. Jesus também conviveu com os ricos e salvou pessoas ricas também. O ensinamento do tudo pode. Sabe o tudo pode? Você pode viver com uma mulher que não é a sua esposa, ou com um homem que não é o seu esposo. O ensinamento que todo mundo pode comungar, porque todos nós somos pecadores, e a Eucaristia ela é dada para quem está em estado de graça. Então, esse ensinamento errado do tudo pode. Todas as religiões salvam essas tendências. E vamos lembrar o que Nossa Senhora ela falou em Fátima a respeito do comunismo, dessa doutrinação ateísta de Marx, Lenin, Stalin, que viria e queria tomar conta de todo o mundo. E Nossa Senhora diz: é preciso consagrar a Rússia para que isso não aconteça. Então essa doutrina ateísta, materialista, que entrou, que tem levado os cristãos a um esfriamento. Até ali, estou lendo agora, essa aparição de Nossa Senhora em Simbres, aquelas duas meninas. E uma das preocupações de Nossa Senhora foi essa, que o comunismo não deveria chegar ao Brasil, mas que iria chegar. E estamos aí. Um Jesus que é somente o Jesus histórico, mas a divindade de Jesus, ela é negada. O milagre é negado, o milagre da multiplicação dos pães. Não, foi uma partilha que aconteceu ali. E os sacerdotes não exercendo a sua missão de sacerdote, mas é o sacerdote que tem uma certa ligação com outras religiões e dizendo para os fiéis que não tem problema. E aí o sacerdote que vai num terreiro e diz que não tem problema, o sacerdote que vai lá e recebe aquelas coisas que é feita lá no terreiro. Mas onde está a verdadeira doutrina? E o que será de nós se Jesus está dizendo: apacenta as minhas ovelhas, ensina, dá o verdadeiro ensinamento? Aí, como a igreja da Alemanha, os nossos bispos dizendo que um homem pode viver com outro homem como se fosse uma mulher, e as mulheres podem viver com outras mulheres como se fosse um homem. Essa união aí, que eu nem digo que é casamento, porque não é casamento. O casamento se dá entre um homem e uma mulher. Foi isso que Deus sempre nos ensinou. Então Deus errou? Não, Deus não errou. Se a finalidade
do sacramento do matrimônio é o amor entre um homem e uma mulher que se derramam. Esse amor é derramado de uma forma tão grande que ali há a procriação, nasce uma criança. Essa criança que vai crescer, vai ser batizada, vai se tornar cristã, vai se tornar santa para um dia estar no céu. E aí, o amor, enquanto amor que Deus dá para um homem e uma mulher, se torna a questão somente do prazer. Então, esse prazer, esse hedonismo, esse erotismo, porque o que está por trás de tudo isso é o prazer desregrado. Então, o prazer desregrado pode acontecer com qualquer pessoa. E como é que pode? Isso não tem cabimento nenhum. O que será de cada um de nós, meus irmãos? Como acontecerá? Apacenta as minhas ovelhas. Eis o ensinamento de Jesus. Eis o que ele está dizendo para Pedro. Apacenta, Pedro, as minhas ovelhas. Que Deus nos dê a graça de que realmente isso não aconteça. Peçamos a Nossa Senhora que as ovelhas não se percam, que as ovelhas tenham um verdadeiro alimento, que as ovelhas se voltem realmente para Nosso Senhor e sejam alimentadas como elas devem ser alimentadas. Apacenta minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Que nós não nos percamos, mas há sempre uma esperança, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E eu estou falando isso para quê? Vamos rezar, meus irmãos. Vamos rezar, vamos fazer o que Nossa Senhora pede, o que ela pediu. E o que ela pediu foi justamente isso: penitência, 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 oração, 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 sacrifício, sacrifício, sacrifício. Foi isso que ela pediu. Então, nesse tempo da ascensão de Jesus aos céus, até o seu retorno, eis a missão da igreja, eis a nossa missão: apacentar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude e que Nossa Senhora interceda por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima.